Entrega teu caminho ao Senhor, confia nele, o mais ele fará. Muito bom dia! Com essas palavras nós começamos mais um dia. Reconhecemos que sem o Senhor nós não somos nada. Dependemos do Senhor para tudo. E é por isso que a cada manhã nós renovamos o compromisso de andar ao lado dele, de amá-lo e nos colocarmos nas suas mãos e fazermos a sua vontade. Quero nesse momento clamar ao Senhor que aonde você estiver nesse instante, a mão do Eterno esteja sobre a tua vida nesse momento. Quero deixar com você nessa manhã um versículo da Palavra de Deus do livro de Salmo, capítulo 119, o verso 37, onde a Bíblia diz o seguinte: Desvia os meus olhos para que não vejam a vaidade e vivifica-me no teu caminho. Salmo 119, o verso 37. Nós dependemos do Senhor para que Ele guie os nossos olhos, Ele guie os nossos passos. Embora nas nossas mãos esteja a responsabilidade de tomarmos a decisão, mas nós queremos que a influência do Espírito Santo esteja sobre cada um de nós. Sendo um templo vivo do Senhor, nós queremos ser conduzidos por Ele e que a nossa mente seja tomada pelo Senhor e guiada por Ele e que as nossas ações reflitam quem de fato é soberano sobre a nossa vida. Cada dia, nesse canal, nós estudamos um capítulo da Palavra do Senhor e nessa manhã convidamos a você a abrir a Bíblia no livro de 2 Crônicas, capítulo 23, o versículo 1. No 7º ano, Joiada se animou e entrou em aliança com os capitães de Sem, Azarias, filho de Jorão, Ismael, filho de Joanã, Azarias, filho de Obed, Maazéias, filho de Adaías, Elisafate, filho de Zicri. Através do estudo desse capítulo, nessa manhã, nós chegaremos à seguinte conclusão. Embora aparentemente possa denotar de que Deus não esteja no controle da história, a palavra de Deus nos revela que Ele é que está sentado no trono, é Ele que rege todas as nações. Aqueles que se colocam ao lado do Senhor irão alcançar a vitória. Aqueles que, na verdade, dão as costas para Deus, o seu destino eterno já está definido. Embora a Bíblia comece falando que o grande conflito que começou no céu se arrolou para essa terra, mas o último livro da Bíblia já nos revela e nos mostra quem é o vencedor desse grande conflito. A Bíblia nos mostra quais serão as consequências daqueles que se aliaram ao inimigo do Senhor, mas a palavra de Deus também nos afirma que todos aqueles que amarem a Deus e que seguirem ao Senhor irão alcançar a vitória, porque o Deus que nós servimos jamais conheceu a derrota. Por isso que a cada dia, a cada manhã, quando nós nos levantamos, a nossa primeira atitude, a nossa primeira responsabilidade é abrir o nosso coração, fortalecermos a nossa amizade com o nosso Deus, permitirmos que Ele conduza a nossa vida e nós iremos alcançar a vitória. A Bíblia no capítulo 23, que é o capítulo que nós estamos estudando nessa manhã, a Bíblia nos fala que Joiada, que era o sacerdote, ele cobrou ânimo, ele se entusiasmou no Senhor, ele recobrou as suas forças no Senhor e ele entendia que ele tinha uma missão a cumprir diante das profecias que Deus tinha determinado através dos seus profetas. Da linhagem de Davi procederia o Messias, o Salvador da raça humana. Portanto, a linhagem de Davi não poderia cessar, ela não poderia morrer. Eis a razão pela qual Joás é escondido dentro do templo, viveu dentro do templo, para que no tempo certo, na hora certa, ele fosse revelado para que ele pudesse governar sobre as tribos de Judá e dar sequência na linhagem de Davi. Joiada, como sacerdote sozinho, ele sabia que não poderia fazer todas essas atividades. Ele dependia de um grupo de homens fiéis, leais a Deus e a ele, para que pudesse entronizar Joás como sendo o rei das tribos de Judá. Depois de conquistar a amizade e a confiança desses líderes, desses capitães, desses príncipes, é o momento que ele apresenta para todo Israel, dizendo que Joás tinha sangue real, o filho do rei estava vivo e era ele que deveria governar sobre todas as tribos de Judá. Estrategicamente, nesse período, foram trazidos para Jerusalém todos os homens de confiança, todos os príncipes, aqueles que dariam apoio na sequência da linhagem de Davi. Todas essas atividades aconteceram de uma forma sigilosa. Atalha jamais poderia saber do que estava sendo conspirado para acontecer,
mas a mão de Deus estava por trás. Deus estava conduzindo todas as coisas e todas essas informações foram mantidas em sigilo. Somente no momento certo e na hora certa é que Atalha recebeu de uma única vez todas essas informações. Nesta ocasião, uma grande multidão de pessoas se acumulou em Jerusalém, mas somente as pessoas de extrema confiança poderiam se aproximar do novo rei que era Joás. Tudo estava meticulosamente cuidado para que ninguém pudesse se jogar contra a vida do novo rei. Até o dia específico tinha sido escolhido para que o máximo de pessoas pudesse estar dentro das portas da cidade de Jerusalém, que era um dia sabático. Era um dia de adoração, era um dia para as pessoas trazerem as suas ofertas, era um dia para que todos os israelitas cessassem para todas as suas atividades semanais e se voltassem para Deus. Se fosse um sábado semanal comum, todos os sacerdotes levitas que tinham terminado seus turnos, eles deveriam ter voltado para suas casas. Mas nesse dia, no momento da coroação de Joás, todos os sacerdotes, todos os levitas foram convocados e eles não poderiam voltar para suas casas, eles deveriam permanecer, participar da coroação e da proteção do rei. O momento da coroação do rei não era apenas um ato civil, era um ato também religioso. Embora toda uma nação devesse compreender que eles deveriam amar o rei, sustentar o rei, mas também era o momento diante de Deus receber a bênção do Senhor, para que o Eterno pudesse abençoar o seu povo, em especial ao rei, para que ele tivesse sabedoria. E ele mesmo deveria entender que ele era um representante do Senhor para liderar o povo do Senhor, não como sendo o dono do povo, mas representando a Deus, pastoreando o seu rebanho, para que ele recebesse sabedoria para conduzir dessa forma. Era o próprio rei que estendia a sua mão sobre a palavra de Deus, demonstrando reverência, demonstrando respeito, demonstrando fidelidade em amar a palavra de Deus e seguir todos os ensinamentos que estavam revelados na palavra do Senhor. Ao rei cabia viver, mas ao rei também devia levar toda uma nação viver os ideais de Deus que estavam contidos na sua palavra. Segundo Crônicas, capítulo 23, o verso 12, a Bíblia diz o seguinte: ouvindo Atalha o clamor do povo que corria e louvava o rei, veio para onde estava e se achava a casa do Senhor. Era o momento em que Atalha reconhecia que ela não mais poderia governar. Da linhagem de Davi tinha sido preservado um jovem chamado Joás. De uma forma miraculosa, Deus preservou esse menino vivendo dentro do templo. O seu coração tinha sido educado e preparado para governar o povo do Senhor. Joás aprendeu a amar a lei e os ensinamentos divinos. Joás seria aquele que daria sequência na linhagem de Davi. Joás seria um rei que seria conduzido pela palavra do Senhor. E é nesse momento que Atalha, ao ouvir toda uma nação gritar "Viva o rei!", que ela tenta se rebelar, gritando que tinha sido traída. Mas é nesse momento que o sacerdote Joiada fala para os capitães que todas as pessoas que seguissem a Atalha, essas pessoas deveriam ser mortas, porque o reino de Atalha tinha chegado ao seu final. Atalha tinha imaginado que tinha matado todos os descendentes da linhagem de Davi, mas nesse momento ela pôde perceber que se equivocou. De uma forma miraculosa, Deus preservou um jovem da linhagem de Davi. Agora, nesse momento, ela seria morta. E não somente ela, mas todos aqueles que participaram do seu plano e todas as pessoas que estivessem com seus corações voltados a seguir Atalha foram mortos nesse instante. Somente dessa forma nós podemos compreender que a mão de Deus estava conduzindo tudo. Deus estava sentado no seu trono, embora aparentemente o mal estivesse vencendo o bem, mas no tempo de Deus, no momento do Senhor, Deus levantou um sacerdote Joiada e ele cumpriu os propósitos do Senhor e o mal foi destruído por completo. Atalha estava querendo fazer do povo de Deus um povo profano. Os israelitas já não sabiam fazer mais distinção entre o que era santo e o que era profano. É por isso que nós temos que confiar nas mãos do Eterno, porque no tempo de Deus, na hora do Senhor, quando Ele se manifesta,
A verdade sempre prevalece. Por mais que Atalha tivesse trazido para Jerusalém os seus deuses, as suas imagens, e tentando fazer do povo de Deus um povo profano, Deus jamais poderia permitir que isso pudesse acontecer. Quando a mentira se depara com a verdade, é a verdade que prevalece, é ela que tem o poder, é ela que tem a autoridade e ela acaba destruindo a mentira por completo. A partir do momento da morte de Atalha, todas as atividades sagradas dentro do templo voltaram a acontecer de uma forma natural. Os sacerdotes assumiram as responsabilidades espirituais do templo. Os levitas voltaram a fazer as suas atividades de manutenção no templo. Os sacrifícios voltaram a acontecer de uma forma contínua, pela manhã e no final da tarde. Os adoradores passaram a frequentar o templo adorando ao Senhor. Todos os sacerdotes profanos de Baal, que suscitavam uma adoração profana entre o povo do Senhor, eles também foram mortos. E o nome de Deus foi exaltado, engrandecido, e toda uma nação reconheceu e se prostrou diante do Senhor, compreendendo que há um soberano assentado no trono, que no momento dele, no tempo de Deus, ele se manifesta para cumprir todos os seus propósitos. Jamais alguém sob a face dessa terra pode se contrapor a vontade do Senhor. Querido amigo, nessa manhã, ao concluirmos o estudo do capítulo 23 do livro de 2 Crônicas, eu e você, nós precisamos chegar à seguinte conclusão. Nós temos um soberano assentado no trono de todo o universo. Ele rege todas as nações. É ele mesmo que um dia veio aqui a essa terra vestido na roupagem humana, morreu na cruz do Calvário para nos ensinar como é que nós devemos viver. Mas os olhos do Senhor estão sob a face dessa terra. Embora aparentemente o mal esteja prevalecendo, mas um dia, quando a verdade se manifestar na plenitude dos tempos, a mentira será destruída por completo. Será Ele mesmo que irá dizer: não mais morte, não mais dor, não mais traição, não mais corrupção, não mais fraude. E Ele mesmo colocará um ponto final na história do pecado e será Ele mesmo que irá nos conduzir a viver por toda a eternidade. Por isso que a cada dia nós somos chamados a amarmos a Sua palavra. A Sua palavra é um assídios do Senhor, é a revelação divina da vontade de Deus para cada um de nós. E a cada dia, quando nós nos levantamos, nos colocamos diante do Senhor, nós recebemos a bênção de Deus. Por isso que nessa manhã quero convidar você, renovemos com Deus o nosso compromisso de amá-lo, renovemos o nosso compromisso de amarmos a Sua palavra, não apenas amarmos, mas estudá-la e viver a palavra do Senhor. Nos colocando nas mãos de Deus, tenha certeza que a nossa vida será ricamente abençoada e a nossa vida irá receber do Senhor um poder divino para que nós possamos testemunhar para aquelas pessoas que ainda não conhecem a Jesus Cristo. Querido Pai, nas Tuas mãos, nessa manhã, nós nos colocamos, confessamos as nossas falhas, nós abrimos o nosso coração, nós queremos ser do Senhor por toda a nossa vida. Fica conosco no decorrer desse dia, é o nosso pedido e a nossa oração, e nós fazemos em nome de Jesus. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que Ele faça resplandecer o seu rosto sobre você, que Ele tenha misericórdia de você, que sobre você nessa manhã Ele levante seu rosto e conceda a sua paz em nome de Jesus.